Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Batista da Silva. Hoje nós vamos ver o assunto sobre funções oxigenadas. Esse assunto ele é voltado para turmas de terceiro ano do ensino médio. Eu espero muito que vocês entendam. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários ou com a professora Adriana pelo WhatsApp. Sobre as funções oxigenadas, o que são? São compostos orgânicos que apresentam, além de carbono e hidrogênio na sua estrutura, o átomo de oxigênio. Por isso, o nome é oxigenadas, ok? As mais conhecidas são álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e seus derivados e o éter. Sobre o álcool. O álcool, ele é qualquer composto orgânico que contém o grupo oxidrila, ou conhecido também como hidroxila, tá? Como grupo funcional ligado ao carbono saturado, porém não ligado diretamente a um anel aromático ou a um carbono insaturado, tá? Prestem bem atenção nisso. Não é ligado diretamente a um carbono insaturado. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Os álcools, eles podem ser vistos como derivados, de hidrocarbonetos, em que o hidrogênio ele foi substituído pelo grupo OH. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos. Um álcool alifático, aqui ligado a esse carbono. Um diálcool alifático, aqui ligado a esses dois carbonos. Um álcool cíclico, porque ele está ligado a um composto cíclico. E, por fim, um álcool aromático, que ele está ligado aqui ao carbono, que está ligado diretamente ao anel aromático. Nem todos os compostos que apresentam o grupo oxidrila ou hidroxila, eles podem ser considerados álcools. Por exemplo, lembra que eu falei anteriormente que não é considerado álcool quando a oxidrila está ligada a um carbono insaturado? Pois é, olha aqui ela aqui, ligada a um carbono insaturado. Então, não posso considerar que é um álcool. A mesma coisa quando ele está ligado diretamente ao anel benzênico. Nesse exemplo anterior, vou voltar aqui para vocês verem, ele está ligado ao carbono, que o carbono está ligado ao anel benzênico. Diferentemente desse exemplo aqui, que ele está ligado diretamente ao anel benzênico. Portanto, ele não é considerado álcool, ok? O álcool ele pode ser classificado em vários critérios. Os mais comuns são, de acordo com a cadeia carbônica, por exemplo, aqui é um álcool saturado, aqui ele é um álcool insaturado e um álcool aromático, certo? Que tem um anel benzênico aqui. Outra classificação é de acordo com o número de oxidrilas, ou também conhecidas como hidroxilas. Na letra A aqui, nós temos o monoálcools ou monóis, ou seja, tem uma, mono vem de uma, então uma oxidrila, certo? Letra B, diálcoois ou dióis, tem duas oxidrilas. Aqui, como vocês podem observar. Triálcoois ou trióis, que tem 3 oxidrilas. E assim por diante, tetróis, pentóis, polióis, etc. Outra classificação é de acordo com a posição da oxidrila. Por exemplo, na letra A, álcool primário, ou seja, tem a oxidrila, ou também conhecida como hidroxila, ligada ao carbono primário. Como nesse exemplo aqui, que é o nosso etanol. Letra B, álcool secundário, ou seja, tem oxidrila ligada ao carbono secundário. E o álcool terciário, que tem a oxidrila ligada ao carbono terciário. Ok? Sobre a nomenclatura dos álcoois. Eles têm um nome estabelecido em correspondência com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, troca-se a terminação do hidrocarboneto para ol, certo? E quando a cadeia é grande e ramificada, tem uma regrinha para nomear esses álcoois, tá? Primeiro, é escolher a cadeia principal, que deve ser a cadeia mais longa e mais ramificada, ou seja, que tenha bastante ramificação e que possui o carbono ligado ao grupo funcional, ok? Não pode se esquecer disso.
2. Numerar a cadeia principal com a finalidade de localizar o grupo funcional e possíveis ramificações a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. E 3. Que é localizar e dar o nome às ramificações. Localizar o grupo funcional e dar o nome à cadeia principal, como se fosse um hidrocarboneto, certo? Porém, com a terminação OL em vez de O. Lá nos hidrocarbonetos, naquela que nós tivemos, a terminação é O. Diferentemente aqui nos álcoois, a terminação é OL. E para a nomeação dos álcoois, nós temos a nomenclatura IUPAC, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro aqui, ó, é um metanol. Met, né, que é de um carbono. Lembram do met, et, prop, but? Pois é. Aqui só tem um carbono, então é met. An, que só tem ligação simples, né? E ol, que é a terminação. Então, fica metanol. A mesma coisa aqui com etanol. Tenho 2 carbonos, então é et, ligação simples e terminação ol. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu tenho o carbono 1, 2, 3, certo? Então, como que fica a nomenclatura? 2 metil, porque eu tenho metil aqui no carbono número 2, prop, de 3 carbonos na cadeia principal, an, de ligação simples, um ol. Por quê? Porque a hidroxila está ligada ao primeiro carbono da cadeia principal. Nesse quarto exemplo aqui, ó, pela nomenclatura da IUPAC, como que fica? Eu conto a minha cadeia principal, certo? Eu numero para ver onde que fica mais perto das minhas ramificações e principalmente do meu grupo funcional, ok? Então, fica 4, porque no número 4 aqui, já que a numeração correta é essa, né? Da minha cadeia principal. Então, fica 4 metil, porque eu tenho metil aqui como ramificação. Pente, de 5 carbonos na cadeia principal. An, que é de ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. 2 ol. Ol, porque a terminação do álcool é ol. E 2, porque eu tenho a minha hidroxila no carbono 2. Nesse próximo exemplo aqui, é um ciclo, né, com 5 carbonos na cadeia principal e a terminação ol, então fica ciclo pentanol. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a minha contagem começando aqui do meu grupo funcional, então fica 1, 2, 3. Por que que fica, a minha contagem ela vai no sentido anti-horário? Porque o mais próximo da minha ramificação é contar pelo sentido anti-horário. É muito mais fácil eu contar pelo sentido anti-horário para ficar mais perto da minha ramificação do que eu contar pelo sentido horário, certo? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde eu tenho o meu carbono 1 ligado aqui ao meu grupo funcional e no carbono 3 eu tenho o metil. Então, como que fica a nomenclatura? 3-metil, ciclo, X, né, que é de 6 carbonos na cadeia principal, an, que é de ligações simples entre os carbonos, 1 ol, porque no carbono 1 eu tenho a minha hidroxila e ol é a minha terminação de álcool. Em moléculas mais complicadas, a nomenclatura IUPAC ela considera a hidroxila, né, ou oxidrila, como sendo uma ramificação. Então, é chamada de hidrox. Por exemplo, nessa estrutura aqui, como que fica a nomenclatura, né? É uma molécula bem complicada, como vocês podem analisar, mas nada muito difícil. Então, vamos lá. Como que ficaria? A minha cadeia principal é essa daqui, como vocês podem observar. Então, o meu grupo funcional, ele fica mais perto da esquerda do que da direita, certo? Então, como que começa a contagem? Fica 1, 2, 3 e 4. Eu tenho o meu grupo funcional aqui no carbono 2 e um cloro aqui no carbono 3. Então, fica 3 cloro, né? Um fenil, porque esse fenil ele está ligado ao primeiro carbono da minha cadeia principal. 2
hidrox, né, como eu falei aqui, ó, anteriormente. 2, né, porque tá no carbono 2 da cadeia principal. But, porque eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal, e ano, porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. O que vocês podem observar aqui, gente, é que as ramificações elas são escritas em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cloro, por mais que ele esteja no carbono 3, eu começo com ele, porque o C vem antes do F. Dando continuidade, nós temos os enóis. O que são os enóis? Eles são álcoois que apresentam um ou mais radicais hidroxilas, né, que no caso, ou oxidrilas, que no caso é o OH, ligados a átomos de carbonos insaturados, que são carbonos com ligações duplas. O grupo funcional, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Eu tenho uma ligação dupla aqui e a minha hidroxila está ligada ao carbono insaturado. A nomenclatura dos enóis ela é feita de acordo com o seguinte esquema. Primeiro vem o prefixo, né, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, no caso dupla, e o sufixo, que indica o funcional enol, que no caso é o ol, ok? Por exemplo, eu tenho um enol bem simples aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos na minha cadeia principal, que é essa daqui, então fica et, por conta da minha ligação dupla, e ol, porque é a terminação, então fica etenol. Nós temos também os fenóis, que são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila, ligado diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Por exemplo, aqui eu tenho um fenol comum, certo? Que vocês vão ver assim, chovendo mesmo, nas provas de vestibulares, no Enem, enfim. E aqui eu tenho a minha hidroxila também ligada ao carbono, né, do anel aromático, que no caso essa nomenclatura fica 3-metil-1-hidroxibenzeno. Em moléculas mais complexas, eu uso o prefixo hidrox, né? Existindo várias ramificações no anel aromático, a numeração inicia da oxidrila, né, ou hidroxila, e prossegue no sentido que proporciona números menores, como eu disse anteriormente, né? Por exemplo, nesse daqui, ó, eu tenho a minha hidroxila aqui ligada ao carbono, então começa a minha contagem por aqui, então fica 1, 2, porque logo em seguida eu tenho uma ramificação, então fica mais fácil eu contar para que a numeração da minha ramificação seja menor. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como que ficaria o nome? 1-hidroxi, 2-metil-benzeno ou O, que é de orto-hidroxitolueno ou O de ortocresol, que é conhecido também por esses dois nomes, tá bom? E a mesma coisa com os outros exemplos, que nesse caso fica 1-hidroxinaftaleno, e nesse terceiro exemplo fica benzeno 1,2-diol. Nós também temos os aldeídos e cetonas, né? Os aldeídos, eles são compostos orgânicos que eles possuem grupo funcional C, dupla O e o Hzinho ligado ao carbono, né? E a cetona tem o grupo C, dupla O, que é ligado a cadeias carbônicas. O grupo funcional dos aldeídos, que é esse daqui, ó, como vocês podem analisar, que é C-dupla-OH, ou abreviadamente CHO, ele é denominado como aldoxila, metanoíla ou formila, ok? O grupo funcional das cetonas, que é o C-dupla-O, ou abreviadamente conhecido também como CO, ele é denominado carbonila. Como a carbonila está presente nos aldeídos também, né? A gente costuma chamar de aldeídos e cetonas, em conjunto, né? De compostos carbonílicos. Os tipos principais de aldeídos e cetonas são, primeiro, o formaldeído, que é o mais simples, que vocês vão ver bastante também, os aldeídos alifáticos e os aldeídos aromáticos, ok? E das cetonas, são as cetonas alifáticas, as cetonas aromáticas e as cetonas mistas. O R indica, aqui ó, o R ele indica um radical, ok?
A nomenclatura IUPAC dos aldeídos ela é feita com a terminação AU. A cadeia principal é a mais longa, que inclui o grupo CHO, e a numeração é feita a partir desse grupo. A nomenclatura usual ela é feita com a palavra aldeído e o nome do ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, eu tenho essas duas estruturas que é a mesma, tá bom? Mesmo composto, porém tá desenhado de formas diferentes. Que no caso eu tenho metanal ou aldeído fórmico, ou ainda conhecido como formaldeído. Nesse segundo exemplo, eu tenho etanal ou aldeído acético ou acetaldeído. E nesse último exemplo aqui eu tenho 3-metilbutanal. Aqui é a minha cadeia principal, né, com 4 carbonos. Eu tenho no carbono 3 um metil, but de 4 carbonos, né, na cadeia principal, an de ligação simples entre os carbonos da cadeia principal e al de aldeído. E também tem alguns nomes particulares, como por exemplo o benzaldeído. Então, vocês anotem ele aí, tá bom? A nomenclatura IUPAC das cetonas, ela tem a terminação ona. A cadeia principal é a que inclui a carbonila, né? E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Por exemplo, aqui, ó. Nessa primeira estrutura, eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal e no carbono 2 eu tenho a minha cetona. Então, fica prop, né, de 3 carbonos na cadeia principal, an de ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, 2 ona, porque no carbono 2 da cadeia principal eu tenho a minha carbonila. E a mesma coisa com os outros 2 exemplos. E por fim, eu tenho os ácidos carboxílicos, gente, que o que são eles, né? Eles são compostos orgânicos com um ou mais grupos C-OH, ou também conhecidos como COOH, né? Sem estar nessa estrutura, que ele está ligado à cadeia carbônica. O grupo funcional dos ácidos carboxílicos, ele é denominado carboxílica, carboxila, que é conhecido pela junção de carbonila mais a hidroxila, sendo monovalente. A carboxila ela só pode aparecer em extremidades de cadeias ou de ramificações. A carboxila representa também o estado mais oxidado, né, do carbono numa cadeia carbônica. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Hidrocarboneto, aí com mais um oxigênio vira o álcool, com mais um oxigênio um aldeído e com mais um oxigênio ele se transforma aqui no ácido. A nomenclatura IUPAC dos ácidos carboxílicos possui a terminação oico. A cadeia principal é a mais longa, que inclui a carboxila, né? E a numeração ela é feita a partir do carbono da própria carboxila. Vocês também podem ver com as letras, a nomenclatura, né? Com as letras alfa, beta e gama, tá bom? Então não me estranhe. Aqui nesse exemplo, ó, eu tenho um ácido metanóico, ou também conhecido como ácido fórmico. Aqui eu tenho um ácido etanóico, o ácido acético, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O ácido butanóico e assim por diante. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Do vídeo. E até a próxima.